Olá, boa noite. Festa do batismo de Jesus no Vaticano. Na Terra Santa, a comunidade franciscana recorda batismo de Jesus às margens do Rio Jordão. Lei que proíbe o uso de celulares nas escolas é sancionada em Brasília. Mosquito transmissor da dengue. Ministério da Saúde reforça monitoramento e ações de controle nos estados. No Rio de Janeiro, o governador recebe imagem peregrina de São Sebastião no Palácio Guanabara. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Na celebração da festa do batismo de Jesus, o Papa Francisco rezou o Ângelus e deu continuidade à tradição iniciada por São João Paulo II, batizando 21 crianças na Capela Sistina. Na Capela Sistina, entre as famosas pinturas de Michelangelo, está a de João Batista com Jesus no Rio Jordão. Foi neste local que o Papa Francisco celebrou a festa do batismo de Jesus. Na celebração, 21 crianças, filhos dos funcionários da Santa Sé, receberam o sacramento da iniciação cristã. Ma che si sentano ad agio, perché loro oggi comandano loro. As crianças devem se sentir à vontade. Nós vamos sustentá-las com a nossa oração e oferecer a elas o sacramento. Col sacramento, con le preghiere. A tradição de batizar crianças foi instituída por São João Paulo II na década de 1980, antes da celebração na missa da Capela Paulina do Palácio Apostólico. Em 1983, o Papa presidiu pela primeira vez a Santa Missa com o rito do batismo na Capela Sistina, tradição mantida pelos pontífices que o sucederam. Que loro crescano nella fede, una vera umanità. Francisco fez uma breve homilia, desejando que as crianças cresçam na fé para viverem a verdadeira humanidade na alegria da família. Após serem ungidas, foram batizadas pelo Santo Padre. Io te battesso nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Angelus Domini, un salve Maria. Em seguida rezou o Ângelus. Disse que a festa do batismo de Jesus nos faz pensar também no nosso e questionou a cada um a data do seu. Para aqueles que não sabem, orientou. Ai genitori, ai padrini, la data del battesimo. Perguntemos aos pais e padrinhos a data do batismo e festejemos como um novo aniversário, a do nascimento, precisamente no Espírito de Deus. Sono vicino agli abitanti della contea de Los Angeles, Califórnia. O pontífice demonstrou solidariedade aos moradores de Los Angeles, onde incêndios devastaram um condado. Falou da beatificação na Basílica de São João de Latrão do padre Giovanni Merlini, sacerdote dos missionários do Preciosíssimo Sangue, um mensageiro de paz. Invochiamo anche la sua intercessione. Peçamos também a sua intercessão enquanto rezamos pela paz na Ucrânia, no Oriente Médio e no mundo inteiro. Um aplauso ao novo beato. Um aplauso ao novo beato. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo e uma das poucas continuamente habitadas, com 11 mil anos de história. Às margens do Rio Jordão, a comunidade franciscana celebrou o batismo de Jesus, recordando este momento marcante da fé católica. O dia começou com alguma dificuldade causada pelo controle da polícia local, mas aos poucos foram sendo liberados os ônibus vindos das paróquias da Terra Santa, os convidados, as autoridades políticas e eclesiásticas. O Rio Jordão, onde João batizou Jesus, é meta de peregrinação da comunidade franciscana todos os anos. Os fiéis, também de várias paróquias da Terra Santa, vêm aqui para participar. Eles saem do mosteiro ortodoxo e vão até a igreja dos franciscanos. Também a cerimônia realiza a renovação das promessas batismais. Padre Ebrahim Faltas, vigário da custódia da Terra Santa, presidiu a Santa Missa e ficou surpreso com a participação e alegria das pessoas em vir celebrar em um lugar rico de história. Por mais de 50 anos, este território permaneceu em um cenário de guerra e minas estavam por todas as partes. Graças a um trabalho de retirada destes explosivos, hoje se pode atravessar da igreja franciscana até o Rio Jordão.
Hoje rezamos ao Senhor para que retire as minas que estão dentro das mentes e corações. Isso pode levar anos, mas de fato precisamos viver em paz e não queremos mais guerras, nada de violência e de vingança. Todos nós oramos pela paz, pelo fim da guerra e para que o Senhor remova as minas dentro de nós. Uma região que une os episódios do Antigo e do Novo Testamento foi escolhida por João para preparar a vinda do Senhor. Um gesto no qual Jesus purifica a água com a sua presença salvadora e assim a existência humana é santificada por ele. Durante a missa, foi ministrado o sacramento do batismo ao pequeno Charbel Johanna. Após a Santa Missa, uma procissão segue até o Rio Jordão para uma pequena cerimônia em frente ao monumento dos frades. E depois os celebrantes descem até o Rio Jordão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje em Brasília uma lei que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos portáteis nas escolas. O ano letivo de 2025 já começa com uma novidade. Celulares e aparelhos eletrônicos portáteis estão restritos nas escolas públicas e privadas de todo o país. O uso é limitado, inclusive, durante os intervalos entre as aulas da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Mesmo no período de férias, famílias e instituições já se adaptam para que os alunos não utilizem aparelhos eletrônicos nas escolas. Este diretor explica como a sua escola vai trabalhar com os alunos para atender às regras. Existe uma campanha chamada Conecte-se ao que Importa, em que nós estamos o tempo inteiro, seja através da conscientização por parte dos professores, mas também através de cartazes e ações visuais, chamando os alunos a refletirem sobre o que realmente importa dentro do espaço escolar. A utilização das quadras esportivas, os jogos de tabuleiro, a sociabilidade, a relação com os livros. Pai de 3 crianças em idade escolar, Breno também começou a tratar o assunto dentro de casa e se mostra favorável às novas determinações. Eu realmente não vejo nenhum tipo de benefício ao fato das crianças estarem carregando o celular para dentro da sala de aula também, né? A não ser em caso muito específico, em que tem algum tipo de viés pedagógico, né? Tirando isso, eu não vejo motivo mesmo para incentivar a estar mais um período do dia com o celular na mão. A lei foi sancionada em evento no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e membros do governo. Estamos construindo os guias de orientações para as redes. A gente vai procurar também fazer, através, presidente, de guias, de cursos, para que a gente possa orientar tanto professores, diretores de escolas, secretários, secretárias, toda a rede de engajamento das redes de educação. A gente também vai procurar fazer um engajamento com as famílias e educadores e também um engajamento com os estudantes. A gente precisa voltar a permitir que o humanismo não seja trocado por algoritmo. A legislação traz exceções para o uso em situações de perigo, atividades pedagógicas, acessibilidade, inclusão e atendimento às condições de saúde do aluno. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou prazo para a publicação de diretrizes para uso de emendas parlamentares destinadas a universidades. Nós vamos saber então dos detalhes com a repórter Gabriela Matos, que está ao vivo em Brasília. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Reinaldo. A decisão de Flávio Dino foi divulgada neste domingo e determina que o Ministério da Educação, a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União tem 30 dias para publicar regras e orientações sobre a utilização e a prestação de contas de emendas por parte de fundações de apoio a universidades. A diretriz do ministro abrange ainda os estados e o Distrito Federal, que também devem definir instruções para a aplicação da verba parlamentar pelas instituições de ensino superior e suas fundações de apoio. No início do mês, Dino chegou a suspender os repasses de emendas parlamentares a organizações. Com o novo prazo, o ministro busca garantir transparência e rastreabilidade do uso das verbas. Eu volto ao estúdio, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para você, bom descanso, Gabriela. Olha, foram divulgados hoje os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, permitindo o acesso a instituições públicas por meio do SISU e a faculdades privadas através do ProUni.
As notas foram disponibilizadas logo cedo no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Para consultar a nota, é preciso realizar o login por meio da plataforma gov.br, com o CPF e a senha do usuário. As provas do Enem foram aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro passado. Ao todo, aproximadamente 4.300.000 estudantes fizeram o exame. Para ser aprovado e tentar vagas no ensino superior, o estudante precisa ter alcançado no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação. As notas servem como base para concorrer a vagas em instituições públicas por meio do SISU. As inscrições começam na próxima sexta-feira. Também é possível usar as notas para conseguir bolsas de estudo no programa Universidade para Todos. As inscrições do ProUni devem ser abertas no dia 24 de janeiro. A data ainda será confirmada pelo Ministério da Educação. Um estudo recente do Fórum Econômico Mundial, realizado em parceria com a Fundação Dom Cabral, revela as principais tendências do mercado de trabalho até 2030. As novas tecnologias e a inteligência artificial devem desempenhar um papel central em grande parte das profissões. Fernando trabalha na área de inovação. Afirma que um dos pontos do profissional do futuro é ter curiosidade sobre a inteligência artificial. Pessoas todas têm que se manter curiosas, né? Saber que existem novas ferramentas, sempre estar se atualizando, tem que estudar muito. Saber o que tipo de ferramenta ou quais ferramentas tem que eu possa utilizar no meu dia a dia. Segundo o relatório de empregos de 2025, o mercado de trabalho passará por profundas transformações até 2030. A estimativa é de que serão criadas cerca de 170 milhões de novas funções. Mas o cenário também trará desafios, já que a previsão é de extinção de cerca de 92 milhões de postos de trabalho. O estudo é do Fórum Econômico Mundial, em conjunto com a Fundação Dom Cabral, e atribui as mudanças às transformações na tecnologia, economia, demografia e transição verde. A pesquisa também prevê o crescimento de áreas como motoristas de entrega, cuidadores, educadores e trabalhadores rurais. Para a tecnologia, o crescimento previsto é relacionado a dados e inteligência artificial. Você escolher 3, 4 ferramentas que automatizem e melhorem o seu dia a dia. Então a gente tem que ir atrás. Muitas pessoas falam que a IA vai roubar empregos, ela não vai tirar empregos. O seu emprego você vai perder por uma pessoa que sabe utilizar a IA. Para o especialista, o comportamento do profissional de tecnologia também é levado em consideração. A pessoa tem que se comunicar bem, tem que ter esse interesse, tem que saber trabalhar em equipe, porque a hora ela está ensinando, ela está sendo ensinada. Então, acho que isso daí é super importante no dia de hoje. É o mundo em transformação, né? O ano de 2024 foi bastante positivo para o setor de vendas de automóveis no Brasil. O volume de veículos usados comercializados atingiu o maior patamar dos últimos 13 anos. No ano passado, Daniel decidiu trocar o carro antigo por este modelo. Apesar de mais novo, o veículo era usado. O preço, né? As condições de pagamento também bem melhor. Melhor não, mais fácil, né? Do que um zero, né? Seria mais fácil comprar um zero, mas é o dobro praticamente. Escolhas como a de Daniel foram comuns no ano passado. Em 2024, os veículos usados tiveram a preferência dos brasileiros. Foram mais de 15 milhões e 700 mil unidades vendidas, um aumento superior a 9% em relação a 2023. O resultado é o melhor desde 2011. De acordo com os dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, os modelos preferidos pelos brasileiros têm 13 anos ou mais de fabricação. Em 2023, a gente finalizou o ano, né, com a redução da taxa Selic e para 2024 era bastante promissor continuar com essa redução. Isso impacta diretamente nos financiamentos. Somado à garantia do crédito, né, nas mudanças que a gente teve pela legislação, facilitou muito o acesso ao crédito, né, e como o veículo usado ele era mais acessível, né, normalmente 80%, 90% da tabela FIPE, ficava muito vantajoso para o cidadão comprar um veículo usado em virtude da escolha aí de um novo.
Nesta rede de lojas em Minas Gerais, o faturamento aumentou cerca de 5% em 2024. Um crescimento bastante expressivo, tanto na procura quanto também nas transações efetuadas em carros seminovos. Roberto já teve um carro novo, mas dessa vez está adquirindo este modelo fabricado em 2020. O motivo é o custo-benefício. Algumas taxas dão uma boa diferença na questão de IPVA, né? Valores também, que tudo fica mais caro o carro novo. Custos e o valor final também fizeram com que Ana Paula e Alexandre levassem esse carro para casa. Optei por um carro mais acessível, o valor, mas lógico, um carro que fosse a minha cara, que eu gostasse do carro, né? O veículo seminovo é o que cabe no nosso orçamento hoje em dia, né? Então nós optamos por um veículo seminovo. Para 2025, a expectativa do setor é que o mercado continue aquecido. Em 2024, no Dia Internacional da Mulher, o Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo lançou o serviço Cabine Lilás. É uma plataforma de atendimento online voltada para ajudar mulheres vítimas de violência. Desde o lançamento, já foram registrados mais de 5.000 atendimentos e emitidas mais de 2.000 orientações protetivas. Há 8 anos, Renata atua no Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo. Em 8 de março do ano passado, Dia Internacional da Mulher, recebeu o convite para trabalhar em um serviço criado para dar suporte às mulheres. É a chamada Cabine Lilás. Acolhendo, orientando as vítimas, sanando as dúvidas que surgem em relação à rede de apoio, condições para elaboração de boletim de ocorrência, solicitação de medida protetiva. Às vezes não tem orientação direta, são muito carentes, às vezes, de algumas informações pertinentes, que aqui nós temos todo esse preparo, esse rol. A Cabine Lilás é um serviço disponibilizado no Centro de Operações da Polícia Militar, acessado pelo número 190. Na capital paulista, atualmente, 50 policiais femininas estão dedicadas a atender ocorrências e oferecer suporte a mulheres vítimas de violência. Dentro da unidade tem 2 cabines de cor lilás que identificam as policiais responsáveis por esta área. Já foram realizados mais de 5.000 atendimentos e mais de 2.000 pessoas receberam orientação. Nós já tivemos ocorrência envolvendo crianças, envolvendo adultos, envolvendo mulheres de tanto alto padrão, quanto médio, quanto baixo padrão. Então, infelizmente, esse crime hoje ele está presente em todas as classes sociais. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, o número de feminicídios no último ano aumentou no país. O resultado é de mais de 1.400 vítimas, maior resultado desde a criação da lei de 2015, que criminaliza esse tipo de violência. O serviço, que tem a proposta de minimizar esses dados, também está disponível em outras cidades do interior paulista. Estamos treinando policiais femininas, realizando cursos para expandir para todo o estado de São Paulo no mais curto tempo possível. Além disso, as mulheres têm acesso ao aplicativo Mulher Segura, que facilita o acesso das vítimas aos serviços de proteção do Estado. Nos Estados Unidos, os incêndios florestais continuam se alastrando, deixando um rastro de destruição. Até o momento, 24 pessoas perderam a vida, milhares de casas foram destruídas e mais de 100.000 pessoas foram afetadas, tiveram que deixar suas casas. Entre os locais atingidos pelas chamas está a Igreja de Corpus Christi em Santa Mônica, na Califórnia. Centenas de fiéis se uniram em oração na Igreja de Santa Mônica, na Califórnia, após as chamas provocadas pelos incêndios florestais atingirem a paróquia Corpus Christi.
Kathleen é paroquiana e disse conhecer pessoas que não frequentam regularmente a igreja, mas foram à paróquia de Santa Mônica porque precisavam rezar pela paróquia Corpus Christi e por todos que perderam seus bens. De acordo com ela, isso eleva a alma e, mesmo que por um motivo triste, traz unidade de uma forma linda. Quase 12.500 casas tiveram as estruturas danificadas ou destruídas. Centenas de tendas foram montadas como abrigos improvisados. Os bombeiros trabalham para conter as chamas, que há 6 dias continuam causando danos e prejuízos. Monsenhor Liam é pároco da Igreja Corpus Christi. Ele diz que a unidade é importante neste momento, pois muitos são pobres, perderam a casa e têm apenas suas famílias. A unidade dá a elas a oportunidade de conhecer outros que lutam da mesma forma e compartilham o que é comum. Isso é importante. A certeza de um Deus vivo na Eucaristia traz conforto às famílias que vivem momentos de perdas e medo. Para Kathleen, o momento de oração foi a primeira oferta de apoio e isso trouxe cura espiritual, física e emocional. Receber apoio e ter um lugar para estar com aqueles que, como ela, perderam casa ou foram deslocados e poder participar da missa e comungar foi muito curativo. Uma forte chuva atingiu a cidade de Ipatinga na madrugada deste domingo, causando diversos desmoronamentos de terra e alagamentos. Dezenas de famílias precisaram deixar as casas e, tragicamente, 10 pessoas perderam a vida. Imagens aéreas mostram como ficaram as regiões de Ipatinga, no Vale do Aço Mineiro, depois que uma forte chuva atingiu a cidade na madrugada deste domingo. Em apenas 1 hora, choveu cerca de 80 milímetros no município. O grande volume de chuva alagou ruas, causou deslizamentos e desmoronamentos de casas. 10 pessoas morreram soterradas. O bairro Betânia foi um dos mais afetados, região que pertence à paróquia Cristo Redentor. Esse desmoronamento, nós tivemos várias casas que foram soterradas e completamente destruídas, e a chuva ela provocou um alagamento muito grande na cidade. Há muito tempo que a gente não via um alagamento tão grande. Em visita à cidade, o governador Romeu Zema explicou o trabalho feito no local. Hoje mesmo já estamos com o caminhão da Defesa Civil chegando com kit limpeza, com kit higiene, com colchões para darmos todo o apoio. Então agora nós estamos acompanhando essas pessoas que ainda precisam desse cuidado até que possam retornar para as suas residências. Além das autoridades, as paróquias também têm se mobilizado para conseguir doações. Os alimentos, a água e produto de higiene. Então, quando vão arrecadar, vão entregar tudo na paróquia Cristo Libertador, no Santuário São Judas Tadeu. E aqui na nossa paróquia, a paróquia Cristo Redentor, o ponto de referência é a comunidade São Jorge. A cidade de Santana do Paraíso, próximo a Ipatinga, também foi atingida pelas fortes chuvas de domingo. Uma pessoa morreu. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Estado, 24 pessoas perderam a vida em Minas Gerais desde o início do atual período chuvoso. 279 ficaram desabrigadas e cerca de 1.500 desalojadas. Além disso, 56 municípios mineiros decretaram situação de anormalidade relacionadas às chuvas. Em Ipatinga, apesar das perdas, o momento é de reconstrução. Mas é um povo que resiste, que é forte e que reconstrói sempre. Então, essa é da história do povo de Ipatinga. Desde a noite da última sexta-feira, chuvas intensas têm afetado praticamente todo o estado de Sergipe. Na madrugada de domingo, um trecho de rodovia cedeu, resultando na morte de 3 pessoas. Trecho da rodovia SE 438 desmoronou na altura do município de Capela. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na região choveu cerca de 130 milímetros em menos de 24 horas. Entre as 10 horas da noite e 2 da madrugada, condutores de 2 veículos que transitavam pela via não perceberam a cratera e acabaram caindo. O motorista de um dos veículos sobreviveu. Já 3 ocupantes do outro carro
foram encontrados horas depois sem vida. A Arquidiocese de Aracaju emitiu uma nota conjunta com a paróquia Nossa Senhora da Purificação da cidade de Capela, prestando condolências aos familiares e solidariedade a todos os que sofrem neste momento de aflição devido às consequências das chuvas. Já o governo do estado decretou luto oficial de 3 dias pelas vítimas. Um comitê de gerenciamento de crise formado pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Estado foi criado para monitorar rodovias e pontes por todo o estado. O alerta de chuvas moderadas a intensas em Sergipe segue até a próxima quarta-feira. As chuvas fortes não estão apenas em Sergipe, mas atingem também outros estados da região Nordeste. É o caso da Bahia, onde há cidades com alagamentos e pessoas desabrigadas. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 51 municípios decretaram estado de emergência. Nas imagens que você acompanha, veja como ficou ontem a cidade de Jequié, no interior da Bahia, onde as fortes chuvas causaram danos. No Recife, as autoridades registraram 118 milímetros de chuva em 12 horas, um volume acima do previsto para todo o mês de janeiro. Amanhã em Recife chove, vai fazer mínima de 25 graus e máxima de 30. E o motivo eu explico, é esse corredor de umidade que desloca nuvens carregadas. E o avanço acontece em razão da frente fria que está aqui na altura do recôncavo baiano. Amanhã, a chuva forte atinge o sul de Rondônia, o estado do Tocantins, grande parte do Nordeste e Centro-Oeste e também algumas áreas de Minas Gerais. O risco de temporais vai continuar alto em algumas capitais aqui do litoral nordestino. Salvador fica mais nublada e chuvosa. E o alerta de tempestades fica entre o Maranhão, Piauí, Bahia e também entre o Ceará e interior pernambucano. No Centro-Oeste pode ter chuva forte entre o Distrito Federal, Centro-Norte de Goiás e o estado do Mato Grosso. Já no sul do país, a chuva aumenta à tarde e à noite. Na Serra Gaúcha, no oeste e sul aqui do estado catarinense e também no leste do Paraná. Essas são aquelas chuvas típicas localizadas de verão. No norte do país, a terça-feira vai ser de sol em Roraima e com temporais no sul do Pará, Amazonas e Rondônia. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Porto Alegre e Rio de Janeiro e máxima de 29 graus em Salvador e 30 graus em Cuiabá. Depois de enfrentar uma epidemia descontrolada uns anos atrás, uma cidade do interior de São Paulo conseguiu reduzir os casos de dengue para apenas 2 ocorrências suspeitas em 2025. Na reportagem de estreia da série Dengue Ameaça Controlável, o aumento de casos da doença no Brasil e as estratégias eficazes para prevenir sua disseminação. A vida não é uma ficção, em que especialista em criminalística identificaria o crime do mosquito da dengue. Mas os números comprovam. Em 2024, o vilão brasileiro tirou a vida de 6.041 pessoas. Os exames mostram, mãe e filha contraíram a doença no ano passado. A gente começou o protocolo já de bastante líquido, soro, água de coco e tal. Então, acho que isso ajudou a não complicar, né? Apesar da gente ter sentido muita dor, mas a gente cuidou em casa, não precisou ser internado e não teve um agravamento, né, da doença. A filha, apaixonada pelo mundo artístico, decorou uma lição. Eu acho que de não ter água parada e também de, se possível, colocar algum repelente, alguma coisa para evitar. Juntas fazem justiça. Olham pelas grades para identificar poças de água. Lá dentro, nenhum criminoso à vista, mas a doença do passado deixou sequelas. Para mim, que sou mulher, né, que me deixou muito preocupada, né? O chão da minha casa é branco, ficava escuro de tanto cabelo, né, que caía. Aí eu procurei por um tricologista e comecei um tratamento, graças a Deus, deu resultado. Nos últimos dias, o clima no Vale do Paraíba tem sido de sol forte, temperaturas altas, chuva pela tarde e depois o sol volta com ainda mais força. Isso torna o ambiente ideal para a proliferação do mosquito da dengue. Um dos nossos principais elementos de fragilidade são os terrenos baldios. Então, o que nós fazemos? Uma política de conscientização em parceria com a Secretaria de Obras e Administração, com estruturas de penabilidade ao munícipe que não cuide do seu terreno. Identificados os pontos fracos de combate à doença na cidade, o diretor pega o telefone e comunica os locais onde a equipe deve atuar. A dengue é uma doença da população.
ela não é uma doença que ocorre apenas na sua residência. Então, você deixar de cuidar da sua residência, você adoece todo o entorno da sua casa. Outra frente de ação entrou no roteiro de combate à dengue. Isso traz também uma tranquilidade para a gente em tempo de resposta. Então, assim, é como se hoje a vigilância estivesse de olho em quase todo o município ao mesmo tempo. Juntas na sala, mãe e filha ficam tranquilas. O vilão da dengue voa longe por aqui. Na manhã desta segunda-feira, o Palácio Guanabara, sede do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, acolheu a imagem peregrina de São Sebastião em uma cerimônia marcada por simbolismo e fé. A peregrinação organizada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro contou com a presença do cardeal Dom Rani João Tempesta e de diversas autoridades que se reuniram para celebrar a devoção a São Sebastião. A imagem chegou acompanhada por uma comitiva da Arquidiocese. Passa na cidade toda, vem levando esperança, que a gente fez com as pessoas, e essa razão da vida de São Sebastião. Homem de Deus, vem com toda a sua vida em Jesus Cristo. São Sebastião, conhecido por sua resistência e martírio, tornou-se um símbolo de proteção e esperança, especialmente em tempos de crise. Sua história é um lembrete poderoso que desperta para a fé e dá resiliência diante das dificuldades. Durante 13 dias, a imagem peregrina de São Sebastião percorre diversos locais, levando um sinal de esperança, assim como foi a vida do santo padroeiro dos cariocas. Usar esse exemplo de São Sebastião, que não perdeu a esperança, para que a gente também siga ancorado e sabendo quem é essa esperança. A esperança para nós é Jesus Cristo, assim como foi a de São Sebastião. A cerimônia foi marcada por momentos de oração e reflexão, unindo fiéis e líderes em um clamor por paz e proteção. A visita da imagem peregrina reafirma a conexão entre a fé e a administração pública, promovendo um ambiente de harmonia e esperança. Todo mundo que vive no Rio de Janeiro tem um pouquinho de São Sebastião no coração e correndo no sangue, esse sangue vermelho dos mártires, né? Em uma de suas catequeses, o Papa Francisco afirmou que a leitura das Sagradas Escrituras deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, sendo, portanto, um aprofundamento da palavra de Deus. Vejam só, nós estamos com 35% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro. Seja um sócio evangelizador, acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Olha, a Canção Nova reuniu nesse fim de semana jovens de várias partes do país que tiveram a coragem de vivenciar uma experiência de fé e encontraram a renovação espiritual no acampamento Revolução Jesus. Gabriel coordena o grupo Aventura em Cristo. Com olhar e ouvido atentos à pregação, o coração dos jovens da Baixada Fluminense veio disposto a deixar Deus transformar suas vidas no acampamento Revolução Jesus. Quando a gente vem aqui para viver junto com os jovens, né, receber parte deste carisma da Canção Nova e viver essa experiência, para nós é preenchedor assim, para a nossa vida, né, para a nossa missão, enriquecedor para a nossa missão. Originais do princípio ao fim, foi o tema escolhido para a 6ª edição do evento. Então nós acreditamos que quando Deus dá uma inspiração, existe uma graça de algo muito pontual que Ele quer fazer. E nesse ano, de fato, foi resgatar a nossa originalidade, aquilo que nós somos pensados no coração de Deus, para que nós não nos percamos nesse mundo que tenta nos seduzir e o mal tenta nos enganar. Não precisamos de muito, às vezes precisamos de uma pequena abertura no coração para voltarmos a essa originalidade de Deus para nós. Este ano, o evento foi inspirado na vida de Beato Carlo Acutis, que será canonizado em 2025. O beato italiano viveu plenamente a sua juventude e soube usar a tecnologia a serviço da evangelização. Carlo Acutis, ele veio dentro do nosso século ali com essa inspiração para nós, que é possível sim nós vivermos a santidade. Eu conhecia o Beato Carlos Acutis, mas ver como era ele a fundo, a juventude dele como santidade, é incrível. O evento mostrou que ao viver com radicalidade o Evangelho, cada pessoa se torna livre diante das possibilidades que o mundo oferece.
E não tem como a gente viver essa liberdade de fato naquilo que é a sua originalidade se não for perto daquele que conquistou ela para nós. Ele mostrou o caminho. Então é em Cristo que nós vivemos a verdadeira liberdade. O grupo de Gabriel volta para casa renovado e com o propósito de fazer a vontade daquele que os fez originais. A santidade é essa aventura que todos nós somos chamados a viver e que nós podemos viver, né? Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9, buscai as coisas do alto. E às 10, ao vivo, Revolução Jesus. Boa noite, paz para você.